Estas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. E ele disse: quem encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte. O primeiro versículo do Evangelho de Tomé é a chave de entrada para todo o seu mistério. Não é uma simples introdução, mas uma iniciação. Cada palavra é um símbolo que aponta para o despertar da consciência. O texto já avisa que o conhecimento contido nele é secreto, não porque seja proibido, mas porque só pode ser compreendido pela experiência interior. As palavras secretas são os mistérios da alma, as verdades que não se encontram em livros, mas que se revelam ao coração desperto. Assim, o Evangelho não fala de um mestre morto, mas de uma presença viva que habita em cada buscador. Dídimo Judas Tomé significa Tomé, o gêmeo. Esse nome é símbolo do homem que reflete o divino, o discípulo que é espelho do Cristo interior. O gêmeo representa a dualidade fundamental da alma, o humano e o divino, o visível e o invisível, a matéria e o espírito. Tomé é o buscador que descobre que a imagem de Deus que procura fora está dentro de si mesmo. No sentido hermético e alquímico, este versículo descreve o começo da grande obra espiritual. As palavras secretas são a matéria bruta da alma, que precisa ser purificada e transformada. Jesus vivo é o fogo sagrado que opera essa purificação. Tomé é o operador da obra, o ser humano que se submete ao processo de dissolver o velho para renascer no novo. Encontrar a interpretação é o ato de transmutar o literal em simbólico, o exterior em interior. É dissolver a letra para libertar o espírito. Esse processo é o solve e coagula, o desmonte da mente comum e a reconfiguração em consciência desperta. Na linguagem junguiana, o versículo fala da relação entre o ego e o self. Jesus vivo é o self, o centro luminoso e total da psique, a imagem de Deus no homem. Tomé é o ego, a consciência individual que busca compreender o self e unir-se a ele. As palavras secretas são os símbolos que o inconsciente envia, sonhos, visões, intuições, trazendo mensagens da totalidade interior. Encontrar a interpretação significa integrar essas mensagens, deixando que elas transformem o modo de ser e perceber o mundo. Quando o ego compreende e se entrega ao self, ocorre a individuação, o nascimento do humano verdadeiro, em comunhão com sua origem divina. Não provar a morte é o símbolo dessa integração. A morte aqui não é o fim físico, mas o estado de separação entre o homem e seu centro espiritual. Aquele que encontra o sentido oculto das palavras e o vive, desperta para uma consciência onde a morte perde poder, pois reconhece em si algo que é eterno. Assim, o Logion 1 descreve a própria estrutura da iluminação. O divino fala, o humano escuta, o sentido é revelado, e a alma unificada vence a morte interior. O homem que encontra a verdadeira interpretação deixa de apenas crer em Deus, ele torna-se consciente de Deus dentro de si. Logion 2, Evangelho de Tomé. Jesus disse: aquele que busca, não cesse de buscar até que encontre. E quando encontrar, ficará perturbado. E quando se perturbar, maravilhar-se-á, e reinará sobre o todo. O segundo Logion descreve com precisão o processo de transformação interior da alma. Jesus fala aqui como a voz do Espírito, não como um mestre externo, mas como o princípio divino que conduz cada buscador ao seu próprio centro. Cada verbo, buscar, encontrar, perturbar-se, maravilhar-se e reinar, representam uma etapa da iniciação espiritual, o itinerário completo da consciência humana em direção à iluminação.
O logion começa com um imperativo. Aquele que busca não cesse de buscar até que encontre. A busca é o fogo sagrado da alma, o impulso divino que desperta o ser humano do sono da inércia espiritual. Buscar é lembrar-se de algo esquecido. É a centelha interior procurando a si mesma. Mas essa busca não é externa, é uma descida ao interior, uma jornada em direção ao núcleo da própria existência. Por isso, Jesus adverte: não cesse de buscar. A perseverança é o selo da alma madura. Quem busca apenas com curiosidade desiste diante da primeira sombra. Quem busca com o coração encontra o caminho mesmo dentro do silêncio. Em seguida, o texto anuncia: e quando encontrar, ficará perturbado. Esse é o momento do choque da verdade. Encontrar o real é confrontar-se com o que estava oculto: ilusões, apegos, crenças, sombras. O ego, acostumado à segurança de suas certezas, sente-se abalado quando a luz toca o inconsciente. Em linguagem junguiana, é o encontro com a sombra, as partes negadas da psique que emergem para serem integradas. A perturbação é necessária, é o início da alquimia. No vocabulário hermético, é a fase do solve, a dissolução do velho eu, o momento em que a alma é submetida ao fogo purificador para libertar o que é essencial. Mas o texto prossegue: e quando se perturbar, maravilhar-se-á. Depois da noite escura vem o alvorecer. Quando a alma suporta o caos e atravessa a confusão, surge a visão do mistério da unidade. O espanto é o primeiro sinal da iluminação. Perceber que por trás da dor havia sabedoria, e que por trás da sombra, luz. No processo alquímico, este é o coagula, a recomposição da substância espiritual em uma nova forma mais pura. O buscador deixa de temer o desconhecido e começa a admirar o sagrado que habita todas as coisas. A perturbação se transforma em maravilha, porque o que antes parecia desordem revela-se como parte de uma harmonia maior. E então vem a última etapa: e reinará sobre o todo. Reinar aqui não é dominar o mundo externo, mas governar o próprio universo interior. É o estado da consciência integrada, que encontrou seu centro e já não é escrava das contradições. Em termos junguianos, é a realização do self, a totalidade psíquica onde o ego se alinha à vontade do espírito. No hermetismo, é o nascimento do rei filosófico, aquele que uniu os opostos, luz e trevas, céu e terra, dentro de si. É o triunfo da alma que, tendo atravessado a dissolução e a purificação, alcança a soberania do espírito. Assim, o Logion 2 revela as 5 etapas da grande obra interior: buscar, acender o fogo do anseio; encontrar, confrontar a verdade e romper as ilusões; perturbar-se, enfrentar a sombra e morrer para o velho eu; maravilhar-se, contemplar a unidade e renascer na luz; reinar, alcançar a maestria interior e viver em comunhão com o todo. Esse é o ciclo completo da alquimia da alma, do desejo à sabedoria, da desordem à harmonia, do ego fragmentado à consciência divina. Aquele que persevera na busca e atravessa todas as fases descritas, descobre que o todo que procura não está fora, mas dentro de si. E quando reconhece isso, já não busca, porque compreende. Aquele que verdadeiramente encontra, torna-se aquilo que procurava. Logion 3, Evangelho de Tomé. Jesus disse: se aqueles que vos conduzem vos disserem: vede, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem: está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo.
Mas se não vos conhecerdes, habitareis na pobreza, e sereis essa pobreza. O terceiro logion é uma das declarações mais poderosas do Evangelho de Tomé. Jesus revela aqui o mistério do reino, não como um lugar distante ou futuro, mas como uma realidade presente que se manifesta no interior e no exterior do ser. Este logion ensina que a salvação, o conhecimento e a plenitude não são dádivas externas, mas descobertas da consciência. O texto começa desafiando as ideias religiosas convencionais. Se vos disserem, o reino está no céu, as aves do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, habitareis na pobreza, e sereis essa pobreza. Com isso, Jesus denuncia a projeção do divino para fora. A mente humana tende a colocar o sagrado em algum lugar distante, no além, no futuro, no céu ou em algum templo, sempre fora do alcance direto. Mas segundo o ensinamento hermético, o que está em cima é como o que está embaixo. O reino não está longe. Está aqui e agora, em todas as dimensões do ser. Aquele que o procura fora se perde na distância. Aquele que o procura dentro, desperta. Então, o mestre afirma: mas o reino está dentro de vós, e está fora de vós. Essa frase é o coração do hermetismo e do Evangelho de Tomé. O reino não é apenas interior, ele também se manifesta em tudo o que existe. Está dentro como consciência e fora como reflexo dessa consciência no mundo. O que o ser humano percebe fora é o espelho daquilo que ele é por dentro. O reino é, portanto, uma unidade entre o interior e o exterior, entre o microcosmo e o macrocosmo, entre a alma e o cosmos. Do ponto de vista junguiano, essa afirmação representa o encontro entre o ego e o self, o centro divino da psique. Dentro de vós, indica um mergulho no inconsciente profundo, onde habita a totalidade psíquica. Fora de vós, aponta para o mundo das projeções. Tudo o que o ego vê como externo, na verdade, é uma imagem simbólica de si mesmo. O autoconhecimento é, então, o reconhecimento de que o mundo externo e o interno são expressões do mesmo princípio. Como Jung escreveu, aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. O logion prossegue. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Conhecer-se é o ato central da iniciação espiritual. Não se trata de introspecção superficial, mas de uma revelação da própria essência. Aquele que se conhece, desperta o que há de divino em si, o Pai vivo, o Espírito que está por trás de toda a existência. Ser conhecido significa ser reconhecido pela própria vida. Não mais viver como fragmento, mas como expressão consciente do todo. É a união entre o humano e o divino, o retorno à origem, a gnose que transforma. Do ponto de vista hermético, esse é o momento em que o alquimista interior encontra a pedra filosofal, o ponto em que o espírito e a matéria se tornam um. O Pai vivo é o fogo oculto que anima todas as coisas. Reconhecê-lo em si mesmo é tornar-se participante desse mesmo poder criador. Nesse estado, o homem deixa de ser criatura e torna-se co-criador, senhor da sua própria consciência. Mas o texto termina com um alerta. Se não vos conhecerdes, habitareis na pobreza e sereis essa pobreza. A pobreza aqui não é material, mas espiritual. É o estado de ignorância, de desconexão da fonte interior. Quem não se conhece vive reduzido ao ego, à aparência, à busca externa. A alma que ignora sua essência vive como mendiga em meio à abundância, cercada pela luz, mas incapaz de reconhecê-la. Ser essa pobreza é existir em separação, vazio de sentido e identidade espiritual. O Logion 3, portanto, ensina que o reino de Deus é a consciência desperta, o estado em que o ser humano reconhece a unidade entre o que é dentro e o que é fora. O autoconhecimento é o portal para essa realização.
Quem se conhece, torna-se transparente à luz do Pai vivo. Quem não se conhece, permanece preso na ilusão da falta.